da EBS. Os meus orientadores é o Dr. Robson e o Dr. Roberto. E o título do meu projeto é Divulgação Científica, uma ferramenta didática para a formação continuada de professores da rede estadual do Maciço de Baturité, Ceará. Bom, então eu costumo dizer que esse projeto ele foi criado a partir de experiências, né, tanto profissional como de experiência pessoal também, juntamente com o posicionamento dos meus orientadores, né? Então nós construímos isso em conjunto. E como isso o projeto faz parte da minha vida profissional e pessoal, não está passando só instante. Nada mais, nada menos, irei começar falando sobre a minha trajetória, né? Então, falando do meu pessoal, eu me considero desde pequeno uma pessoa muito curiosa, sempre fui muito curioso, sempre tive esse olhar investigativo, né? E então desde pequeno me considero uma pessoa científica. E quando eu cheguei no meu terceiro ano do ensino médio, eu me apaixonei pela disciplina de biologia e para mim era meio que uma realidade muito distante conseguir me graduar em ciências biológicas. Por quê? Porque aqui na minha cidade, eu sou do interior do estado do Ceará, né? Então, a universidade federal mais próxima de mim é a UFC, que é em Fortaleza, a UFC e a UES, que é a Universidade Estadual. E, geralmente, as pessoas que têm a oportunidade de se formar em alguma área aqui na minha região são as pessoas que têm condições em realizar, em pagar as faculdades particulares, né? E apesar que essas faculdades particulares elas só aconteciam no final de semana. Então, tinha toda essa pegada, né? O curso não me daria aquela vivência como a Universidade Federal poderia me proporcionar. Mas, graças a Deus, graças ao governo Lula, o interior, né, a minha cidade foi contemplado com a Universidade Federal, uma universidade internacional, onde comporta estudantes que falam a língua portuguesa. A Unilab, o nome dela é Universidade Federal da Integração Internacional da Lusofonia Brasileira. Então, estudantes do mundo todo, dos países que falam a língua portuguesa, têm a oportunidade de se qualificar em uma universidade federal no Brasil. Então, eu sou graduado em Ciências Biológicas, na licenciatura plena, e durante toda a minha graduação participei de projetos de pesquisa e principalmente de projetos de extensão. Porque eu sempre tive dentro de mim a vontade de fazer com que as pessoas conseguissem entender aquilo que eu sei, né? Então, a ciência chegar até as pessoas. O último projeto que eu participei foi o projeto de ensino, que foi o Residência Pedagógica. A bolsa tinha duração de 1 ano e meio, mas eu participei por 9 meses. Por quê? Porque abriu um edital da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, que é a CCTES, sobre um projeto chamado Ciência Itinerante. O que é o Ciência Itinerante? O Ciência Itinerante é um ônibus laboratório que sai pelas cidades do estado do Ceará, fazendo a divulgação científica, popularizando a ciência. De primeiro, eu achei que eu não fosse uma pessoa tão capacitada para poder passar em um edital que era estadual, mas tentei de última hora e consegui, né? Hoje eu faço parte desse projeto. Esse ano já fez 2 anos que eu faço parte. Então, foi a partir daí em que tudo aflorou dentro de mim sobre divulgação científica. Era como se divulgação científica dentro de mim já tivesse adormecido e esse projeto tivesse aflorado todos os meus sentimentos, né? E os meus 2 últimos anos da graduação, eu trabalhei com divulgação científica, mais precisamente na área de neuro, né? Então, o meu TCC foi sobre divulgação de neurociências. E tudo isso levou aonde eu estou, né? Então, no dia da defesa do meu TCC, uma participante da banca, ela é mestre pela EBS, e, e ela falou sobre a EBS, me encantei com toda a proposta da EBS,
Daí eu fui atrás do Lattes dos professores do curso, né, que são orientadores. E daí eu me deparei com o Lattes da Tânia, eu fiquei, tipo, encantado, disse, meu Deus, se eu conseguir passar, ela for minha orientadora, ela vai me ajudar muito. E daí eu enviei um e-mail para ela e, como o Beto me falou, ela enviou para os pesquisadores que trabalham com ela e o Beto, Roberto, né, entrou em contato comigo, isso acho que foi no finalzinho de novembro para início de dezembro, e desde então eu me senti muito acolhido, sabe? Eu fiquei com muito medo do novo, de chegar e não ter um apoio, mas eu fiquei super encantado e hoje eu sou muito próximo do Beto, sou muito próximo da Rita também, da Rita Machado, acho que ela tá por aí. E eu sou muito feliz em fazer parte da EBS. E eu espero que tudo dê certo, doutorado, e o restante eu possa continuar dentro desse programa. Bom, então, para poder falar sobre o projeto, né? Qual é a problemática do projeto? Bom, é um estudo feito por Silva e seu colaborador, né? Foi realizado com professores que fazem parte de uma região do interior da região sudeste da Bahia. E os professores eles argumentaram nesse estudo que eles fizeram sobre a dificuldade da contextualização do ensino de biologia dentro de sala de aula. Esses professores falam que existem temáticas que são fáceis de ser retratadas, né, como, por exemplo, as ISTs, Educação Ambiental e Educação em Saúde, mas, em contrapartida, existem outros conteúdos que esses professores eles não conseguem contextualizar, assim tornando esses conteúdos distantes da realidade do seu estudante. Aí um exemplo que eu trouxe foi essa imagem, né, esse livrinho, como se representasse o conto de fadas. Então, quando o aluno não consegue relacionar aquilo que está sendo estudado com o local onde ele vive, para ele aquilo dali é tudo muito fictício, né? Algo que é bastante distante do seu comum. E os professores, segundo o Leite, os professores eles desenvolvem ferramentas didáticas para conseguir aprimorar o ensino de biologia. Então, os professores eles sempre procuram uma forma de fazer com que o ensino de biologia ele se torne algo mais fácil. E atualmente a divulgação científica ela vem surgindo como uma ferramenta de ensino. Mas vamos falar um pouco sobre a divulgação científica, certo? A divulgação científica, a sua origem ela data a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Onde houve uma grande produção de medicamentos como antibióticos, de armas, e quem investia nessa grande produção? Era a sociedade. Então os pesquisadores viram a necessidade de trazer a ciência para a população entender em que elas estavam investindo para que elas pudessem investir mais. Então, quando a população se torna ciente daquilo em que ela está investindo, ela vai investir mais, certo? Então, a essência da divulgação científica é a alfabetização científica, né? Então, para que se possa acontecer uma boa divulgação científica, o indivíduo, primeiramente, ele deve ser alfabetizado cientificamente, certo? Como tem a fala, né, de Chessot, que fala sobre ser alfabetizado cientificamente, é saber ler a linguagem que está escrita à natureza. Então, o que é a divulgação científica? Ela promove essa democratização do saber técnico e científico, além da sua relação com o dia a dia. Como o projeto ele fala sobre a divulgação científica surgir como uma ferramenta de ensino para a formação continuada de professores, preciso falar aqui sobre a formação de professores específico do interior do estado do Ceará, certo? Como eu falei, né, sobre a oportunidade de qualificação profissional aqui na minha região, muitos professores que atuam na rede estadual de ensino são professores que foram formados na época não pela Unilab, né, no qual eu me formei. Então, eles participaram de programas de formação, de cursos de formação que não lhe deram subsídios necessários para uma boa qualificação profissional, certo? E falando sobre a formação desses professores do interior do estado do Ceará e aqui no maciço de Baturité,
O Macício de Baturité ele se beneficiou, né, do Reúne, assim como vários outros interiores do estado, que é um programa do governo federal criado no ano 2007, foi vigente até o ano de 2012, que é sobre a interiorização das universidades. Então, aqui eu tenho essa setinha aqui em Acarape e Redenção, é onde nós temos, em Redenção o prédio central, né, da Unilab, e em Acarape temos um campus da Unilab. E no Baturité tem localizado um Instituto Federal, que é o IFCE, certo? E a Unilab também tem um campus no estado da Bahia, certo? Que é o campus dos Malês. E em um futuro bem próximo, um campus da Unilab vai ser instalado em Baturité. Então, através dessa interiorização da universidade, atualmente os professores dessa região estão tendo mais oportunidades, né, para poder se qualificar. Mas aqueles que estão atuando, eles precisam de uma atualização em sua formação, certo? Por isso a necessidade da lei da LDBE, que é a Lei das Diretrizes e Bases Educacionais, né, que é a lei número 9.394/96, e as diretrizes dos planos comuns curriculares nacionais, né, no qual garante essa formação continuada dos professores. E ainda acrescento sobre a BNCC, que ela garante a formação de professores e a necessidade de intensificação de relacionar as instituições formadoras com a realidade escolar. Por isso, há necessidade de se investir na formação complementar desses professores de biologia dentro da divulgação científica, né, fazendo com que esses professores sejam capazes de fazer com que eles mesmos, além deles mesmos, seus alunos, criem pensamento crítico a respeito do ensino de biologia dentro de sala de aula. Por isso, houve a necessidade de criar um projeto que vinha elaborar oficinas pedagógicas com suporte para a formação continuada dos professores do interior do estado do Ceará, em especial a região do Maciço de Baturité. Então, qual é o objetivo geral do projeto? É avaliar o uso da divulgação científica como uma ferramenta didática para o ensino de biologia aos docentes da rede estadual do interior do estado do Ceará, em especial a região do Maciço de Baturité. Quais são os objetivos específicos? Identificar o perfil dos professores acerca de divulgação científica e dificuldade no ensino de biologia. Por seguinte, elaborar e realizar oficinas pedagógicas com temáticas da área de biologia, utilizando meios de divulgação científica com professores de biologia. Analisar se as oficinas pedagógicas no processo de formação continuada de professores de biologia foi eficiente e, por fim, criar um repositório online para as oficinas pedagógicas criadas para que possam ser utilizados por professores e demais interessados. E falando mais um pouquinho sobre essa região tão linda e tão maravilhosa que é o Maciço de Baturité. Os dados segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará, que é o IPES, em 2017, né, o Maciço de Baturité ele tem uma área total de 3.707,26 km², é composto por 13 municípios, e a população e o total de habitantes tinha uma estimativa de 242.385 habitantes. Apesar das cidades serem bastante próximas umas às outras, né, elas apresentam aspectos sociais, culturais e econômicos totalmente distintos, certo? Então, nós temos cidades que existem povos quilombolas, que existem povos indígenas, né? E, além disso, se distinguem em fauna e flora. Então, nós temos cidades que são ricas em vegetação de Mata Atlântica, enquanto outras são ricas em vegetação da Caatinga. E isso já, além da flora, também a fauna bastante diversificada, né? E falando sobre a importância do IFCE e da Unilab para essa região, certo? Tanto na questão da pesquisa, né, do ensino e de extensão. Então, qual é a metodologia do meu projeto? A abordagem dele, segundo os NEIDs colaboradores, vai ser uma abordagem quanti-qualitativa, né? Essa abordagem ela nos garante resultados mais processual e estrutural, né? A abordagem quantitativa vai fazer a gente entender o grupão e a qualitativa vai nos fazer entender a necessidade de cada um desses professores. A natureza é aplicada, né? Em qual vai ver a prática como uma proposta de solução, que é justamente as oficinas pedagógicas. O objetivo é descritivo, nós vamos buscar descrever e entender o projeto
o objeto de estudo, né, que é essa problemática, e os procedimentos de pesquisação, enquanto vai ter a participação dos pesquisadores atrás de propor, né, objetos de trabalho para poder solucionar a problemática. Então, no Maciço de Baturité, o Maciço de Baturité é composto, tem 24 escolas da rede estadual, certo? Então, são 15 escolas regulares, 4 escolas de ensino estadual profissionalizante, 2 escolas de ensino médio tempo integral, uma escola de Centro de Educação de Jovens e Adultos, que é o SEJA, uma escola do campo e uma escola indígena. Então, a gente tem uma estimativa de que nós iremos trabalhar com até 50 professores, porque existe em cada escola mais ou menos 1 a 3 professores de biologia, certo? Quais são os procedimentos metodológicos? A primeira etapa é a submissão do projeto no comitê de ética, né? Porque nós iremos trabalhar com as pessoas, então nós necessitamos disso. E a aplicação de um questionário através do Google Forms, apresentando o TCLE, a importância de se participar desse projeto, né? Por seguinte, nós iremos para a segunda etapa. Só um instante. No qual irá haver a análise desses questionários, certo? E a partir da análise dos questionários, percebendo a problemática dessa região, das necessidades e carências dos professores, nós utilizaremos o método STEAM, que é uma metodologia ativa, né, que retrata a interdisciplinaridade de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, a fim de fazer com que os professores eles se tornem participantes ativos dentro das oficinas que serão elaboradas, para que eles possam se posicionar cientificamente de forma crítica e a formação continuada continuar dentro deles, mesmo após o final das oficinas, né? dessa oportunidade de formação continuada, e eles entenderem isso e levarem isso para os seus alunos, certo? E essa é a essência da divulgação científica, né? Promovendo a alfabetização científica, certo? E, no mesmo tempo, irá haver a construção do material de divulgação, do workshop. Então, vem a terceira etapa, né, que é a realização de 3 workshops, que serão divididos em 4 sábados. Então, cada workshop deverá ter 4 oficinas pedagógicas, certo? E dependendo do tanto de participantes, de todo o andar, né, do projeto, possa ser que haja a ampliação do total de oficinas, de workshops, certo? E dependendo do cenário atual, os eventos irão ser realizados de forma presencial ou de forma remota. Nós temos a parceria com uma professora que trabalha com formação continuada de professores na região da Unilab. Nós temos ela nos enviou uma carta de anuência, sendo a nossa parceira, né, para que a gente possa realizar essa importante formação continuada de professores para essa região tão carente em relação à divulgação científica, certo? A quarta etapa vai haver a aplicação de um novo questionário via Google Forms, para a gente poder analisar a eficiência dos workshops na formação continuada dos professores. E, por fim, depois da validação de todas as oficinas e tudo mais, nós iremos disponibilizar o material em uma plataforma online para que os professores que não puderam participar por algum motivo, ou professores de outra região do Brasil, ou do próprio estado do Ceará, possam ter acesso a esse conteúdo de formação complementar e se beneficiar do mesmo, certo? Rômulo, só te avisando que já deu 20 minutos, então se você puder... Pronto, Dani. Aí, por exemplo, tem mais 10 minutos para discussão, mas aí a discussão vai ser diminuída se você pegar mais. Não tem problema não. Não, aí eu quero só dizer as referências bibliográficas que eu utilizei e agradecer pela atenção de todos. É isso.